Boa tarde, gente. Bora aguardar só uns minutinhos. Gente, dando continuidade, nossa próxima palestra será da Rita de Cássia Soares Cardoso. Enfim, gente, boa tarde, me chamo Giovana, sou aluna do curso de Medicina Veterinária na UFT, e juntamente comigo está a Ana Beatriz, e ela vai estar responsável por colher as perguntas dessa palestra. As perguntas, elas podem ser feitas no chat, e antes delas, vocês podem pôr a palavra pergunta em maiúsculo. Hoje, nossa palestra será apresentada pela Rita de Cássia Soares Cardoso, e sobre o currículo da nossa palestrante, ela possui graduação em Medicina Veterinária pela Universidade Estadual do Ceará, mestrado em um programa de pós-graduação em Ciências Veterinárias pela Universidade Estadual do Ceará, e doutorado em Reprodução e Sanidade Animal para programas pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Veterinárias da Universidade também do Ceará. Atualmente é professora adjunto da Universidade Federal de Agrestes de Pernambuco e tem experiência na área de medicina veterinária com ênfase em reprodução em carnívoros. Hoje o tema dessa palestra é biotécnicas reprodutivas em cães e o quanto evoluímos até hoje. Rita, você pode ficar à vontade para iniciar a palestra. Tá certo, então. Vou primeiro aqui compartilhar logo a tela para ver se está tudo ok. Boa tarde a todos. Só um momentinho. Acho que todos estão vendo, né? Sim, tá tudo Sim. certo. Bem, queria primeiro agradecer ao convite, tanto da professora Ana Kellen, quanto também do professor Lucas, né? É uma honra estar aqui participando, tá, desse evento. Só corrigindo, né? Mas talvez aí tenha sido culpa minha em relação ao Lattes, que devo estar lá, às vezes a gente não atualiza o conteúdo, né? Com relação, mas isso não faz diferença alguma, né? Sou professora associada e da Universidade Federal do Agreste de Pernambuco, né? Para quem não conhece, a Universidade Federal do Agreste de Pernambuco, ou simplesmente o FAP, nós fazíamos parte da UFRPE e hoje somos uma universidade independente, tá? Então, estamos aqui localizadas em Garanhuns, né, Pernambuco. Quando for ao final, vou falar um pouquinho aí da nossa cidade, tá? Bem, inicialmente, né, assim, primeiro, parabéns, né, até a Tiziana também pela sua excelente palestra, é uma honra, né, estar aqui nesse grupo não dizia com pessoas, não vou nem falar com pessoas que são, digamos assim, excelência na reprodução, mas sim simplesmente amigos, né, então realmente fico muito feliz, como a gente estava conversando anteriormente, em não viajar, né, e tudo que a pandemia nos trouxe, e a pandemia nos afastou, né, por um lado, dos amigos, digamos, de forma presencial, né, então fico muito feliz em poder estar aqui hoje ao lado de todos vocês, tá? Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho, né, sobre biotécnicas reprodutivas em cães, né, onde a gente coloquei como tema, né, o quanto evoluímos até hoje. Mas, assim, até que certo ponto a gente pode falar tudo que a gente evoluiu, não tem como, né, a gente falar aqui em 45 minutos. Então, tentei aqui enxugar ou trazer alguns pontos, né, digamos assim, principais, até mesmo sem entrar, né, na próxima palestra, que é tema da professora Lúcia, que inclusive é uma área com a qual, hoje em dia, a gente aqui na UFAP, a gente está trabalhando, né, então, assim, então, tentei não, retirei, né, para não ser repetitivo, então tentei ver aí essas biotécnicas por um outro lado, né, e a gente aqui quis falar um pouquinho mais voltado para os machos, né, a gente vai conversar um pouquinho sobre o que as fêmeas, né, fez, o que tem de diferente em relação entre machos e fêmeas, a gente não poderia, né, falar de todo mundo, e acabar ficando realmente deficiente, né, então a gente vai falar um pouquinho, abordar um pouquinho mais em relação aos machos, né? A gente praticamente não vai, digamos assim, falar de fêmeas, né? Claro que a gente não dá para separar, né? Um depende do outro.
é difícil começar, né, sem falar em biotécnicas reprodutivas, né, sem falar do Lázaro Spallanzani, né, e que por coincidência ou não, digamos assim, para quem trabalha com pequenos animais, para quem trabalha com cão, né, onde essa primeira inseminação cientificamente registrada, digamos assim, foi na espécie canina lá pelo século XVIII. E a partir daí, né, quanto tempo a gente estamos aí, o que que nós evoluímos, né, desde então? Será que a gente evoluiu muito? Será que evoluímos pouco? De uma forma geral, pensando não somente em cães, é claro que a gente evoluiu bastante, né? Mas em cães, a gente seguiu realmente no mesmo ritmo, a gente começou muito rápido, deu uma parada, então a gente vai tentar ver aí alguns pontos, né, que a gente possa ver o que que a gente mudou, o que que a gente tem hoje, na verdade, né? Tentei trazer isso dessa forma, o que que a gente tem hoje e quais são essas perspectivas, né, em relação à espécie canina. Infelizmente, se a gente fosse comparar, né, com essa evolução da espécie canina em relação a outras espécies, como, por exemplo, bovinos, né, principalmente, e até mesmo dentro do gato, né, a gente tem ainda alguns entraves, né, que não nos permite que a gente alavanque, né, em algumas biotécnicas um pouco mais de sucesso, digamos assim. Então, mas por quê? O que é que tem a espécie canina de tão diferente, né, digamos assim, que nos faça ter ainda alguns obstáculos que a gente precisa superar, né? É engraçado quando eu vou dar aula dou aula de ginecologia e de andrologia, e quando a gente vai falar, não vou falar aqui sobre fêmea quase, mas quando a gente vai falar de ciclo estral, a gente sempre começa, eu coloco a cadela à parte, né? E o pessoal até acha estranho, por que que não fala do ciclo estral de todo mundo? Né? Não, mas vocês vão ver que a cadela ela é um mundo, tá? Então, então, a gente não poderia falar aqui desse entrave, digamos assim, né? Onde a gente tem, não é o único que a gente vai falar aqui agora, mas um desses entraves é essa grande fase, digamos assim, de descanso, né? Se é que a gente pode chamar de descanso, é um descanso, mas a gente não pode dizer que é uma inatividade, né, ovariana, de forma alguma, não seria uma inatividade ovariana, mas a gente tem essa forma de descanso, né? Então, a gente acaba tendo esse período muito longo com essa fêmea ciclando 2 vezes ao ano, um pouquinho mais, um pouquinho menos, né? Então, que nos faz com que essas fêmeas, de repente, fiquem por um tempo paradas, né? Então, e com certeza isso influencia nas biotécnicas de fecundação in vitro e também no processo de maturação in vitro, tá certo? Então, assim, a gente tem esse primeiro entrave, digamos assim. E se a gente pode falar de um outro entrave, embora a gente, como repetindo mais uma vez, que a gente não vai adentrar aqui sobre os obstáculos na fêmea, digamos assim, né? Mas a gente não pode deixar de esquecer de toda a particularidade da cadela, que é a sua ovulação, né? Onde a gente tem a ovulação de um óvulo que é ainda imaturo, né? Então, e aí nos vem esse problema, ou seja, desvendar, né, toda essa chave aí, digamos assim, dessa maturação in vitro. E também, como por exemplo, a gente pode falar até da própria estrutura desse ósseo, né, que é um ósseo que ele é muito escuro, muito rico em lipídios, que às vezes fica difícil, né, certas visualizações, identificação. Então, assim, então a gente tem alguns entraves na cadela, que claro que isso não explica tudo, tá? A gente tem outros aspectos, como por exemplo sociais, nós vamos falar também, né, comentar em alguns momentos ao longo dessa palestra, dessa conversa, a gente tem também esses fatores sociais, como por exemplo, quer queira, quer não, a gente tem uma maior procura, né, em relação à espécie bovina, em relação à espécie equina, né? Então, quando a gente fala muito em cães, fala muito em gatos, né, a gente está muito preso, né, à inseminação artificial, né? E, infelizmente, o tutor que nos procura, ou mesmo o criador, né, fazendo essa diferenciação, eles não procuram realmente quando há um problema, né? Não procuram com aquela rotina de aumentar a taxa de fertilidade simplesmente, né? Como a gente vê, por exemplo, no caso de equinos, né? Que hoje em equinos a gente tem como, digamos assim, moda, né? Digamos entre aspas, a gente tá esse boom da X, né? Que vem em equinos, né? E a gente, infelizmente, na espécie canina ainda está longe, né? Digamos assim, disso. Eu digo que está longe, mas eu espero que não, tá? E aí, que, né, assim, que explicações a gente poderia dar? Por que que a gente ainda, não falei ainda o que que a gente evoluiu, o que que a gente tem hoje, digamos assim, né, mas por que que a gente tem isso? Será que nós, os pesquisadores, somos os culpados, né? Mas a gente vê, se a gente for fazer pegando uma revisão, né, de meta-análise, né, fazendo não a gente que fez, né, mas pegando os resultados de uma meta-análise, e a gente pesquisando quais são os temas, digamos assim, mais abordados, mais citados, né, na reprodução canina, a gente vê aqui, né, que, claro, que a primeira palavra, né, que aparece aqui para a gente é o cão,
tá? Mas a gente vê, né, onde aqui mostra esses clusters, né, onde a gente vê que essas aqui são as palavras-chave, né, digamos assim, mais encontradas. E se vocês perceberem, né, as palavras mais encontradas são cão, né, canine, novamente, e a criopreservação. A gente tem todas as outras palavras, o espermatozoide, o sêmen, mas se vocês olharem por essas publicações, né, que a gente encontra na literatura, basicamente está relacionado com realmente a criopreservação de sêmen, ou criopreservação de espermatozoides, digamos assim, tá certo? Ou seja, essa criopreservação de uma forma geral, mas mais voltada para o macho, né? E aí vem o que a gente falou até agora desses entraves que a gente tem em relação à cadela, né? Então, por isso aqui hoje a gente vai realmente abordar, né, o que a gente tem, digamos assim, no momento, de melhores perspectivas. Não que a gente não tenha perspectivas em relação à fecundação in vitro, não que a gente não tenha em relação à maturação, né, à produção de embriões in vitro, de forma alguma. Mas a gente vai aqui realmente, né, seguindo a linha do que a gente tem, né, então vamos, para ir para o mais avançado, vamos começar com aquilo que a gente tem, digamos assim, mais avançado, para ir para aquilo que a gente tem de mais difícil, ou seja, que no momento está mais longe, digamos assim, ao nosso alcance. Então, vamos aperfeiçoar, digamos assim, mais ainda o que a gente tem já de determinado, que seja mais procurado, até mesmo no caso, já que são os criadores que mais procuram por esses aspectos, né? Então, assim, não é comum a gente encontrar alguém que vá procurar para fazer uma fecundação in vitro realmente na espécie canina, mas já em relação à congelação de sêmen, em relação à inseminação, monitoração do ciclo estral, né? Aqueles que trabalham, né, com reprodução de cães já sabem que isso é algo bem rotineiro. E aí, o que a gente poderia dizer, né? Quando a gente, embora a gente tenha tido, né, a primeira inseminação, né, artificial lá pelo século XVIII, né? Mas, digamos assim, esses primeiros resultados que a gente foi ter, né, foi realmente começando em 1954, e a gente sempre fala do Seeger, que realmente em 1969 teve essa primeira ninhada resultante de sêmen congelado, né? Mas e hoje? Hoje o que a gente tem em relação ao sêmen? Ou seja, o que a gente espera, né? Se a gente for observar, né, a gente teve realmente, de 1969 para cá, já são o quê? Mais de 50 anos, né? E a gente pode dizer que mais ou menos por volta de 30 anos atrás, mais ou menos assim, a gente teve realmente um boom, né, digamos assim, na espécie canina, onde com intensos trabalhos, né, em relação à criopreservação de sêmen, e depois meio que, não sei se parece que ficou, a gente via às vezes nas palestras que parece que diminuiu um pouco, como se algo tivesse estacionado, mas é claro que não estacionou, porque os grupos de pesquisa continuam publicando, né? Mas o que a gente tem hoje, ou seja, o que a gente pode oferecer para o criador, para o tutor, para aqueles que visam, né, melhorar geneticamente seus animais, e utilizando com isso as ferramentas das biotécnicas da reprodução. A gente não pode, né, deixar de esquecer, não tem, ou seja, se a gente trabalha com congelação, com resfriamento, né, a gente vai falar sobre isso aqui, não esquecer do diluidor. E esse diluidor que a gente hoje em dia, embora a gente tenha vários protocolos, né, com sucesso, mas sempre se tenta procurar resolver ainda alguns entraves, né? Então, assim, a gente tem bons protocolos, né, de congelação de sêmen, mas a gente, para oferecer um banco, né, de germoplasma, um banco de sêmen de cão, a gente precisa ter uma garantia realmente precisa, né, digamos assim. E a gente não pode esquecer do diluidor. Então, aqui a gente vai comentar, assim, alguns momentos, né, no caso desse diluidor, o que a gente tem hoje que incrementou, o que é que mudou, o que é que precisa ser mais bem estudado, tá? Relembrando, né, para aqueles que estão começando na reprodução, que o diluidor ele deve ser aquele componente que tem seus componentes, né, capaz de manter, né, capaz de preservar esse sêmen, onde deve ter uma solução tampão, deve ter um pH, uma osmolaridade compatível com o sêmen, no caso aqui, o sêmen do cão, e principalmente deve ter substâncias, né, os componentes, que tente reduzir o mínimo possível desses danos. E aí, é com base nessa redução desses danos, né, que às vezes a gente parte para outros protocolos, né? Então, eu sempre costumo dizer que não existe, digamos assim, o melhor protocolo. Existe aquele protocolo que melhor se adequa a um objetivo. Então, o seu objetivo, ou seja, se você cria cães, né, de alto valor comercial, então,
fazer determinadas biotécnicas, instituir determinadas biotécnicas, ter determinados gastos, né, que para outros tutores possam não ter uma boa relação custo-benefício. Né? Então, às vezes, a gente tem diluidores de vários preços, né? A gente tem técnicas, né, que têm um determinado custo, mas para aquele criador, para aquele tutor, né, e há uma boa relação custo-benefício. Mas, independente dessa relação custo-benefício, o diluidor sempre deve ser capaz de preservar uma qualidade espermática de forma que eu permita ter ninhadas a partir daquele animal. Não fazendo propaganda, né, aqui, mas a gente teve uma evolução onde a gente, claro, que sempre a gente teve diluidores comerciais, né, mas a gente pode perceber que está tendo um incremento do aparecimento desses diluidores comerciais e talvez com a maior divulgação, né, a gente há 20 anos atrás, né, não entregando a idade, né, quando a gente a gente começava, basicamente, o diluidor é aquele diluidor à base de tris, que ainda continua sendo utilizado. Então, assim, algumas coisas não mudaram. A gente evoluiu em alguns pontos daquele protocolo, digamos assim, de congelação, mas alguns pontos continuam o mesmo. Então, como, por exemplo, o diluidor tris continua sendo um diluidor universal, onde a gente continua tendo bons resultados pós-congelação, bons resultados pós-resfriamento e tendo resultados após a inseminação. Mas a gente não poderia deixar de ressaltar o aparecimento, né, de diluidores comerciais que estão aí perfeitamente disponíveis, né, para os veterinários, né? E tem também as desvantagens. Qual a desvantagem de toda essa evolução, digamos assim, de hoje a gente ter diluidores comerciais, onde a gente acessa um site na internet e compra? É que, infelizmente, a gente acaba tendo muito acesso a criadores, né? E com isso, o papel do veterinário vai deixando um pouquinho aí de lado, né? Eu sempre falo para os alunos, né, que para algumas espécies não está ainda fechado para o veterinário, como a gente tem para os equinos, né? E que a gente tente não deixar acontecer o que acontece em relação aos bovinos. Eu entendo também, claro, que o princípio dos bovinos, a gente tem os executores de inseminação artificial, os técnicos que realizam a inseminação artificial, pela necessidade dos custos, né? Mas a gente tentar, né, na medida do possível, deixar isso realmente fechado, né, entre os veterinários, né, onde esse contato para a inseminação, no caso para refrigeramento do sêmen, o envio do sêmen sempre fique de veterinário para veterinário. Mas nós evoluímos em relação a isso, ou seja, mesmo que você não tenha à sua disposição um laboratório para preparar sêmenes, então hoje é uma facilidade enorme para a gente obter esses diluidores e, mais importante, com esses bons resultados. Então, assim, novamente ressaltando, a gente continua com os diluidores à base de tris, né? Tivemos extremo sucesso com relação, extremo não, mas tivemos bom sucesso, né? Digamos assim, um sucesso com o diluidor à base de água de coco, né? Que, assim, depois, eu realmente não sei, até a Tiziana aí depois pode falar, né, como é que está em relação ao nível comercial, ou seja, se a gente já tem disponibilidade desse diluidor de forma comercial, como é que está isso, assim, eu realmente ainda não sei como é que estaria isso, mas são diluidores que a gente tem eficiência comprovada, né, para não somente para congelar o sêmen, ou seja, a eficiência maior é aquela que a gente tem quando eu tenho produtos a partir da congelação. E a gente tem ninhadas, né, resultantes da inseminação artificial com sêmen congelado com água de coco, com sêmen congelado com tris, como com outros diluidores, né, que a gente já tem disponível aí, são relatados, né, na literatura. Então, pessoal, hoje o que a gente vê basicamente em relação aos diluidores, né, para o sêmen do cão, é basicamente em relação a alguns componentes, né? Então, assim, a gente vê que os trabalhos hoje em dia, eles focam muito em relação aos antioxidantes, né? Isso por quê? Né? Por que eu tão foco nesses antioxidantes, né? Porque a gente tem, né, durante esse metabolismo espermático, as chamadas ROS, né, espécies reativas ao oxigênio, e o cão, até o espermatozoide canino, ele parece ser mais propenso, né, a produzir essas espécies reativas ao oxigênio. Então, a gente vê que cada vez está sendo mais estudado esses antioxidantes de uma forma geral, né, para todas as espécies, mas estamos vendo muito em relação à espécie canina. Então, o que eu vejo hoje em relação, né, a esses protocolos de congelação, né, seria em relação a focar até no próprio diluidor. É claro que, como consequência, ao você mudar um diluidor, você tem que adequar também um protocolo de congelação, tá? E também em relação aos crioprotetores, né, ou protetores de membrana, protetores de resfriamento,
como a gente vai tentar falar um pouco aqui no caso da gema de ovo em si. A gente não vai falar tanto sobre os crioprotetores no sentido de glicerol, tá certo? Mas falar com a retirada de alguns componentes tradicionais, né, do diluidor para o sêmen, de uma forma geral, e para o sêmen canino não é diferente, onde basicamente a gente tem esse uso da gema de ovo. Geralmente é uma concentração que varia de 10% a 20%, e no caso dos crioprotetores do glicerol, né, nessas concentrações variando, tentando diminuir nessas concentrações, né, desse glicerol, ou até, de certa forma, tentar retirar, né, substituir esses crioprotetores, ou minimizar, digamos assim, a quantidade desses crioprotetores. Isso bem entendido, de acordo com o tipo de protocolo de congelação utilizado, já que há protocolos de congelação, né, que a gente vai comentar hoje, ou seja, é a nossa parte, digamos assim, que a gente vai tentar abordar um pouco mais, que são necessários concentrações bem altas de crioprotetores. E aí, citar aqui para vocês que hoje em dia se tenta trazer novos aditivos, novas substâncias, né? E adicionar desse meio de congelação, claro que esses não são os únicos, né? Mas a gente tem se observado bons resultados de motilidade, bons resultados de viabilidade, né? Através da adição de ciclodextrina e colesterol, a glutationa e também as vitaminas E e C. Trouxe aqui como exemplo, mas é claro que a gente tem inúmeras substâncias aí sendo testadas. Eu não trago elas aqui como uma promessa, que são as que têm melhores resultados, mas apenas como um exemplo que são substâncias como, por exemplo, a ciclodextrina, a glutationa, que de repente não aparece tão constantemente, né, nos meios que a gente, de repente, possa estar estudando, né, em alguns artigos científicos. E aqui eu quis tirar um espaço em relação à gema de ovo, né? Ou seja, o que é que a gente evoluiu, né? Porque a gente fala assim, o que é que nós evoluímos até hoje? A gente poderia falar assim, em relação à congelação de sêmen, a gente poderia muito bem pensar, não evoluímos em nada. Poderíamos, alguém, digamos assim, com a forma mais bruta, sei lá, se é assim que se pode dizer, diz, não evoluímos em nada. Por quê? A gente congelava sêmen há 30 anos atrás, continua congelando hoje, os resultados de motilidade são bem próximos, mas a gente pode dizer que a gente evoluiu sim. Por quê? Porque estávamos presos, digamos assim, ao uso da gema de ovo, né? Então, assim, como se ela fosse um componente, digamos assim, que nunca poderia ser retirado, um componente essencial. É claro que a gente sabe dos seus inúmeros benefícios, e aqui o fato da retirada da gema de ovo não diz respeito aos seus benefícios, ou seja, esses benefícios são sabidos, mas a gente sabe que ela tem algumas desvantagens, né? Onde entre essas desvantagens podemos citar uma, como por exemplo, essa diminuição, digamos assim, da motilidade por essa formação desses grumos, né? Eu mesmo experimentei isso, né? Quando a gente, não somente no doutorado, mas depois com os experimentos, né? Já como docente, né? Tanto com espermatozoides epididimários, né? Quanto espermatozoides ejaculados, e a gente vê que tem uma dificuldade desses espermatozoides se moverem, né? E também a gente se relata também, né, com relação a prejudicar nessa respiração, esse metabolismo espermático. Então, o que a gente poderia melhorar? Ou seja, o que se poderia evoluir? Então, os pesquisadores vêm testando como, digamos assim, resolver esses obstáculos. E a resolução desses obstáculos, que não é algo novo, né, digamos assim, seria através da utilização das lipoproteínas de baixa densidade, né? Já que são essas lipoproteínas que conferem essa proteção, né? Essa proteção à membrana espermática. Então, a extração dessas LDLs, digamos assim, seria uma primeira forma, digamos assim, de contornar alguns problemas. Então, essa é a nossa primeira evolução, podemos dizer assim, não seguindo aqui uma ordem cronológica, mas falando em relação à preparação, né, do meio em si. E então, os artigos hoje nos mostram, né, que a gente pode muito bem utilizar, né, essas LDL, né, como uma forma de reduzir esses efeitos, né? Aí poderíamos pensar, mas será que de repente, ao extrair essas LDL, a gente teria um bom resultado, né, de motilidade? E a gente vê que sim, né? Aqui mostra alguns resultados, né, uma comparação de trabalhos, né, com diluidor tris, ou seja, aquele diluidor universal, e a gente vê que com o meio contendo a forma padrão, né, digamos assim, na gema de ovo, né, nesse trabalho, é claro que isso não quer dizer que a gema de ovo é ruim, muito pelo contrário, nós temos resultados excelentes com gema de ovo, né? Mas é legal a gente ver isso, porque a gente vê aqui que eu tenho trabalhos mostrando que somente com a gema de ovo obteve 27,7% de espermatozoides móveis,
enquanto utilizando somente as extrações da LDL, a gente tem quase 50% de espermatozoides móveis. Claro que necessitaria se investigar por que que esses com somente gema de ovo tiveram 27,7%, já que a gente tem outros resultados com tris, com motilidade até superior a 49,9%, ou seja, tem resultados com tris com 60%, 70% de móveis pós-descongelação. Mas o mais interessante daqui não é descreditar a gema de ovo, porque ela já tem o seu crédito. E sim a gente vê, né, que realmente o uso dessas LDL ela é cada vez mais, ou seja, ela já tem, né, vários resultados, vários trabalhos também, não é algo tão novo assim, mas a gente cada vez tentar sair desse padrão, né, e tentar modificar esses protocolos. E que não é algo, pessoal, tão difícil de ser feito, digamos assim, né? A gente tem, aqui eu trouxe uma forma mais simples, né, dessa, digamos assim, entre aspas, extração da LDL, porque já a extração da LDL seria, claro que já foi testado com bons resultados, né, extração por ultracentrifugação, que não é o que mostra aqui, tá? Onde essa extração por ultracentrifugação se tem uma 97 de pureza, né? Mas não se conseguiu isso ainda em uma larga escala. Então, assim, a gente evoluiu, mas a gente teve ainda estamos ainda numa barreira, onde essa barreira seria a gente tentar produzir isso em larga escala. Né? Então, a gente tem pureza, né, dessas amostras de LDL, mas a gente não produziu isso em larga escala. Então, a maneira de tentar facilitar isso, baratear os custos, seria de um processo mais simples, que seria através, né, dessa diluição de gema de ovo e depois seguinte à centrifugação, onde você teria essa separação, onde você teria o plasma, né, e os grânulos. E aí poderíamos pensar, né, então as extrações de LDL, com a LDL pura, digamos assim, a gente teve excelentes resultados, mas será que somente esse plasma, né, a gente vai ter um bom resultado? E sim, né, o sêmen do cão apresentou 44% de motilidade pós-descongelação, com simplesmente um processo que seria bem mais simples de ser realizado em laboratório, não necessitando, né, equipamentos com um custo mais elevado. Então, isso é uma maneira da gente tentar, né, baratear, digamos assim, os protocolos, ou seja, melhorar a eficiência, né, e baratear também, de certa forma, os protocolos, porque para o criador, para o tutor, é interessante, não é só pensando em que tem um custo baixo demais, porque a gente tem que pensar, né, como os veterinários também, ou seja, é a nossa profissão, mas a gente tem que pensar também que essas biotecas se tornem mais acessíveis. E, digamos assim, por que que, assim, falando um pouco, né, da parte fisiológica, né, por que que essas LDLs, né, são tão promove, digamos assim, elas sozinhas em relação até a gema de ovo, né, total, bons resultados, né? Então, se observou que, né, que com as LDLs a gente tem, no caso, a gente tem uma proteção, além da proteção que a gema de ovo confere, ou seja, aquela espécie de formação daquele filme, onde nós temos, além da formação desse filme, a troca de lipídios, né? Onde as LDLs, digamos assim, puras, simplesmente uma maior parte desses extratos, digamos assim, ela diminui, digamos assim, ela reduz a capacitação espermática, né? Porque ela tem uma redução do teor de progesterona, então, assim, ela reduzia essa capacitação espermática. Então, provavelmente, essa seria uma das explicações para alguns desses trabalhos, né, mostrarem uma eficiência, digamos assim, superior, onde eu tinha essa redução dessa capacitação espermática, redução dessas reações acrossomais antecipadas, né, que é um grande problema da congelação de sêmen, independente da espécie. Mas, quando a gente faz uso de qualquer incremento aí, né, nesse protocolo, a gente tem que pensar que mudei algo, vou mudar algo mais na frente, digamos assim. O protocolo, não vou dizer protocolo padrão, né, mas a gente tem vários tipos de protocolos de congelação, mas a gente tem aquele protocolo, né, onde começou-se, né, inicialmente, com aquela diluição 1, né, a temperatura ambiente, um resfriamento com um período de equilíbrio, e esse período de equilíbrio, vamos dizer assim, que é um ponto que muda bastante, né, entre alguns diluidores, né, de congelação de sêmen canino. E onde, após esse período de equilíbrio, né, a gente partiria para uma segunda diluição, tá? E por que que a gente está falando isso, né, desse período de equilíbrio, né? Porque aqui a gente está falando da LDL, né? E no caso da LDL,
utilizando ela, no caso, a 6%, né, a gente tem que pensar, por exemplo, se eu fosse pensar, por exemplo, no meu protocolo de congelação, que eu utilizei a vida toda com água de coco, a gente tem um período de equilíbrio mínimo. Mas já utilizar, por exemplo, a LDL com 6%, a gente tem mudanças, né, de resultados de acordo com o tempo de equilíbrio. Então, por exemplo, a gente vê que os melhores resultados foi com a LDL desculpa, a LDL a 6%, né, mas os melhores resultados foi com o tempo de equilíbrio a 6 horas, tá? Então, a gente tem aqui, ó, com 6 horas com 58,9%, e a gente vê aqui que um período de equilíbrio muito curto, ou seja, claro, caso eu tente encurtar, digamos assim, esse protocolo de congelação, o resultado vai ser inferior. Então, esses resultados foram significativamente diferentes. Até mesmo dos 6 para 3 horas foi significativamente diferente. Ou seja, então, se você pensa em incrementar com os traços de LDL, você já tem que mudar o seu protocolo. Ou seja, a gente evolui com alguns componentes, mas também tem que modificar aqueles protocolos. E aqui, pessoal, eu gostaria de já passar para um outro ponto, que seria em relação aos métodos de congelação de sêmen, né? Onde a gente, novamente, falando dessa evolução, né? Onde, tradicionalmente, né, eu mesmo quando na época de iniciação científica, né, a gente, mestrado e doutorado, a gente fazia aquele método tradicional, naquela rampa, né, na caixa térmica, fazendo esse método tradicional, né? Hoje em dia, né, a gente até ainda faz aqui, eu até falo para os alunos que assim, a gente tem um método rico e um método pobre, né? O método rico você tem lá o famoso o congelador de sêmen, né? E o método pobre, que resolve do mesmo jeito, digamos assim, a gente tem as rampas de congelação. Mas a gente já evoluiu em relação a isso. O que a gente tenta modificar? Protocolos mais simples. Então, protocolos que deem bons resultados, mas que sejam protocolos mais simples. A congelação tradicional, né, seja quando eu falo congelação tradicional, seja com congelador automático, seja com a rampa de congelação, quer queira, quer não, ela leva o quê? Ela leva tempo, né? A gente precisa do uso de quê? De nitrogênio, tá certo? A gente precisa de um uso de um equipamento, precisa de meios, é claro que para todo protocolo a gente precisa meios. E sempre a gente vai o quê? Induzir danos. Então, para a gente tentar, digamos assim, tornar mais acessíveis essas biotécnicas, né, a gente precisa melhorar alguns pontos, né? Então, quando a gente fala de sêmen de cão, já que a gente estuda tanto o sêmen de cão, tanto a conservação do sêmen de cão, a gente precisava evoluir em relação a esses aspectos, né? E o que a gente poderia dizer que evoluiu, né? Então, hoje em dia, estamos cada vez mais testando a vitrificação do sêmen. E qual seria a vantagem, né, de se vitrificar o sêmen? Primeiro de tudo, pessoal, que facilitaria também em relação ao transporte desse sêmen, né? Facilitaria. E a gente tem, mas o básico aqui, na verdade, o principal seria o quê? Você ter um processo super rápido, tá? E muitas vezes a gente precisa de um processo desse super rápido, quando a gente pensa, por exemplo, embora a gente está falando dos cães, mas a gente utiliza os cães como modelo experimental. Então, ao ter um processo rápido, por exemplo, se eu vou coletar o sêmen, ou se eu vou coletar, por exemplo, espermatozoides de epidídimo de um animal selvagem que morreu, eu preciso, às vezes, de um processo rápido. E a vitrificação resolveria esse problema, tá? Mas para esse processo de vitrificação, assim, a gente não está ainda com o protocolo estabelecido. A gente tem resultados promissores, bons resultados, mas não estamos ainda com o protocolo estabelecido. Então, a gente ainda precisaria resolver o problema da gema de ovo, né? Principalmente porque a gente quer reduzir esses custos, facilitar o transporte, mas a gema de ovo continua sendo um problema. E que problema é esse? Ele é um componente de origem animal, onde tem um risco de transmissão de doenças, né? Risco com a salmonelose, então a gente precisa resolver esses problemas, né? E hoje o que a gente tem na vitrificação, né? Basicamente a gente tem bons resultados e utilizando, né, os disacarídeos, como por exemplo a sucrose, trealose, e também utilizando a albumina. Então, assim, eu diria que a vitrificação é, digamos assim, a nossa evolução, né, em relação à congelação de sêmen. E dentro da vitrificação, pessoal, como uma maneira de resolver o uso da gema de ovo, é a gente utilizar outros componentes. E um desses componentes seria a lecitina de soja, tá? Onde essa lecitina de soja, ela evitaria, diminuiria essa peroxidação lipídica, né? Diminuindo essas espécies reativas ao oxigênio, já que a gente sabe que elas são, digamos assim, um fator-chave para a gente ter uma baixa qualidade espermática pós-descongelação. E aqui, para mostrar para vocês, né, que vocês não são os únicos resultados desse trabalho, tem mais outros trabalhos, tá?
Desculpe ter colocado aqui, ainda está em inglês e com a figura original do artigo, mas a gente vê aqui, claro, que se eu uso só a lecitina sozinha, os resultados de motilidade foram baixos, tá? Mas quando a gente tem a associação da sucrose com a lecitina, a gente tem resultados de motilidade muito bons, ou seja, perto de 50%. Ainda são diferentes, né, claro, do grupo do semifresco, é claro, mas a gente vê em relação ao grupo controle, tá? Desculpa, são diferentes em relação ao semifresco, mas a gente tem excelentes resultados de motilidade, ou seja, 50%. E digo para vocês que não estão aqui a apresentar todos os resultados, tá? Mas tem bons resultados, não adianta ter só boa motilidade, mas também bons resultados de integridade. E a gente tem aqui, nesse trabalho, por exemplo, né, bons resultados de integridade. E trazendo para vocês, né, que nessa vitrificação, vários protocolos precisam ser ainda estudados, mas a gente já tem resultado de algumas substâncias, como, por exemplo, a metformina, superóxido de mutase, catalase, né, como substâncias que estão incrementando, tá, esses resultados pós-vitrificação. Ainda precisam ser melhorados, tá certo? Mas a gente tem resultados que eu diria que está acompanhando os resultados de motilidade pós-descongelação com os métodos de congelação tradicional. Pelo menos esse que a gente mostrou aí, que tinha 50% de espermatozoides móveis. E mais ainda, pessoal, esse a gente já não tem, digamos assim, estudos ainda bem experimentais, digamos assim, a vitrificação também, mas eu acredito que a vitrificação vai chegar bem primeiro, né, digamos assim, para uma rotina, né, acredito eu e torço, né, por isso, mas a gente também tem como esperança a liofilização, né, onde no caso da liofilização, né, a gente teria uma vantagem, né, onde é com relação ao transporte, né, porque a gente poderia transportar, não ter tanta preocupação com a temperatura, tá? Onde já é relatado que tanto você pode transportar a 4 graus, ou seja, então eu me livro do nitrogênio líquido, digamos assim, né, de monitorar, né, e resultados até com temperatura ambiente. É claro que essa mudança de temperatura vai influenciar no tempo de conservação, mas a gente tem aí de 1 mês até variando a 12 meses de conservação, tá? Então, assim, é uma promessa, digamos assim, para a nossa evolução com relação às biotécnicas, já que a gente tem, no momento, né, digamos assim, o macho para evoluir mais, mas não entenda que eu estou desprezando a fêmea, tá? Mas a gente tem isso como uma grande esperança. Temos também, tem como vantagem, podemos dizer, que é a redução dos custos, né, digamos assim, pelo menos quando tiver numa escala maior, mas a gente não pode deixar de citar uma desvantagem, porque eu tenho uma baixa, realmente, motilidade após a descongelação não, né, após a reidratação, né, falei o termo errado, mas a gente precisa fazer, no caso, por essa baixa motilidade, ter que fazer a ICS, né, então, assim, até chegar realmente numa escala, digamos assim, mais acessível, porque nós vamos precisar de pessoal capacitado para fazer a injeção intracitoplasmática de espermatozoide. E ainda, pessoal, o que eu diria para a gente aqui, que a gente poderia falar mais de evolução, é com relação ao nosso uso, nessa fonte de espermatozoides, ou seja, o que a gente pode utilizar. Então, a gente já utiliza de rotina os espermatozoides ejaculados, de um ejaculado na rotina, né? Mas, pessoal, nós temos uma fonte importante, que são os espermatozoides epididimários, tá? Ou seja, eles são ali o nosso, digamos assim, bem precioso, que muitas vezes nós perdemos, tá? Ou seja, claro que a gente deixa ele para uso naquelas situações que o animal vai ser submetido à orquiectomia, o animal morreu de forma inesperada, né? Então, assim, mas em algumas situações, né, mesmo no animal vivo, né, a gente pode ser necessário fazer, pode ser que possa se fazer em vivo também, a gente vai comentar um pouquinho, mas é uma fonte espermática ali que nos está à disposição. Falando um pouco rapidamente, porque já está um pouco mais conhecido, né, a gente tem algumas formas, né, de obter, né, de recuperar esses espermatozoides, onde tem um fatiamento da cauda do epidídimo, tem uma lavagem por fluxo retrógrado, e tem uma compressão, né, que é aquela chamada squeezing, tá? Onde mostrando aqui essa compressão, que são formas, digamos assim, simples, né? Onde você pode fazer isso, até extrapolando aí para os animais selvagens, você pode fazer isso plenamente a campo, tá? E ainda queria citar para vocês, né, a gente tem também, em situações onde realmente o animal não vai ser submetido à orquiectomia, onde você até suspeita que esse animal seja zoospermico, é claro que existem outras técnicas que você possa fazer uma eletroejaculação, mas se pode também fazer a coleta diretamente do epidídimo do animal em vivo, né,
onde na medicina veterinária geralmente se fala da PESA, né, que é a aspiração percutânea, né, que ela é menos invasiva, mas a gente tem uma menor concentração de espermatozoides, então quando a gente vai fazer digamos assim, as inseminações, digamos assim, a gente teria uma baixa recuperação espermática, né? Na medicina veterinária eu não vi relatando sobre isso, a gente tem mais na medicina humana, né, que seria através da incisão mesmo, que seria a mesa, né, que ela é microcirúrgica, tá? Mas na veterinária o que a gente vê relatando realmente seria a aspiração percutânea, tá? Que seria menos invasiva, tá? Mas não quer dizer que não há riscos. E quanto tempo temos, né, em relação a esses espermatozoides coletados, né, que são essa fonte, né? A gente teria, pessoal, relatado, eu coloquei aqui poucos resultados, digamos assim, mas se relata que eu tenho, por 6 horas, né, se eu conservo esses testículos a 20 graus Celsius, se eu já conservo a 4 graus Celsius, eu teria mais ou menos 24 horas, né? A gente lá no nosso laboratório, a gente também testou 24, 48 horas, e os melhores resultados ainda foram com 24 horas, e depois a gente resfriou, ainda conseguiu manter um dia com os testículos resfriados, e mais à frente conseguimos, dentro de uma motilidade aceitável, né, considerando aqueles 40% no mínimo, onde a gente, não sei se vai passar aqui o vídeo, estou achando que não tem problema. Isso aqui são espermatozoides da gente lá, onde a gente conseguiu, né, até por 2, 3 horas, ter espermatozoides viáveis dentro daquela faixa de até 40% de motilidade, né? A gente até conseguiu mais tempo, mas já abaixo desse valor. In vitro. Então, assim, a gente precisa, né, estudar mais, né, em relação a continuar as pesquisas, às vezes realmente pode ser desanimador, né, mas precisamos continuar as pesquisas em relação à fecundação in vitro. Em relação à inseminação artificial, né? O que trouxe de novo aí na inseminação artificial? Muita coisa realmente a gente não traz de novo, tanto que eu vou passar aqui um pouquinho, né, mais rápido, onde a gente ainda continua com aqueles pontos, né, mas a gente não pode deixar de esquecer os pontos chaves para o sucesso da inseminação, que é o monitoramento realmente do ciclo da cadela, né? Então, assim, a gente tem um ciclo realmente muito longo, cadelas que ovulam o óvulo imaturo, né? Então, a gente precisa realmente determinar esse período fértil, né? Então, infelizmente, a gente ainda tem esse ponto, né, diria entre aspas, de entrave, mas que pode ser devidamente monitorado, tá? Onde a gente poderia, né, monitorar, ou seja, ter com mais rotina, digamos assim, o monitoramento da dosagem de progesterona, tá? Então, em relação às técnicas de inseminação, ou seja, a gente poderia dizer para vocês, assim, eu trouxe mostrando todas aqui, mas a gente não mudou. A gente continua com o mesmo pensamento, digamos assim, que o sêmen depende do tipo de sêmen, mas a gente tem todas mostrando sucesso, como a intravaginal, transcervical, né, por via endoscópica, transcervical com cateter no ureguês, intrauterina, por laparotomia, por laparoscopia, mas essa, digamos assim, praticamente, né, no caso, em desuso. Mas o que eu poderia, eu quis realmente trazer isso para mostrar que, assim como os diluidores, que a gente tem um maior acesso, da mesma forma as sondas, né, onde a gente tinha, há muito tempo atrás, praticamente apenas a sonda de Osíris específica para a espécie canina, embora se utilizassem outras, como cateter de Foley, né, pipeta de inseminação bovina, mas a gente tem outras sondas agora, né, como a sonda de Mavic, para a espécie canina, né, e a gente tem hoje a um custo mais barato. Então, a gente evoluiu em relação a isso, ou seja, a gente facilitou que o veterinário possa oferecer um serviço até com um menor custo e pela maior facilidade de aquisição dessas sondas de inseminação, né? E tendo aqui de acordo com o porte. E aí, falando em relação à inseminação artificial, eu queria apenas fazer aqui um relato daquilo que são fatos científicos e dogmas, né? Onde se fala que a inseminação intrauterina, o semi-congelado tem que ser utilizado sempre com inseminação intrauterina. E não, tá? A gente tem bons resultados aqui, ó, comparando a inseminação intravaginal. É claro que esse trabalho aqui de Lynn Fosberg, há muito tempo atrás, né, foi com resultado inferior, mas Rota, por exemplo, em 2010 já teve 100% de taxa de sucesso, o Show em 2012, 60%, e em 2015, 85% com intravaginal e com semicongelado. Então, muitos fatos, na verdade, são fatos científicos, e não os dogmas de achar que a gente só pode fazer realmente a inseminação intrauterina ao utilizar o semicongelado, né? Ou seja, ou melhor, o contrário, na verdade. Sempre com semicongelado, utilizar a inseminação intrauterina.
Então, pessoal, como considerações finais, né, o que eu queria abordar para vocês é que a gente precisa ainda, realmente, a gente evoluiu, eu diria que a gente evoluiu bastante na espécie canina. É claro que sempre o nosso objetivo é ter uma ninhada, né, ter um produto, né. A gente ainda, infelizmente, né, está aquém do que a gente tem para a espécie bovina, mas a gente evoluiu em relação aos métodos, né, a gente evoluiu em relação à facilidade dos protocolos de congelação, né. A gente tem mais veterinários de reprodução capacitados, então acho que a gente retomou um pouco também os estudos, né, com a com a tecnologia de sêmen, e que a gente poderia, de repente, hoje, né, focar para a gente entender mais ainda nessa evolução, mesmo que possa parecer para alguns, né, que os cães e os gatos são espécies, digamos assim, negligenciadas, né, mas na verdade porque, devido a alguns desses entraves, né, a gente acaba, digamos assim, pode ser que se desanime em relação às pesquisas, né. Nós temos um problema em relação também, principalmente citando aqui Brasil, que é em relação ao cão, como digamos assim, né, o cão e o gato como prioridade, né, mas em relação a esses entraves, a gente fazendo um monitoramento correto desse ciclo estral, né, a gente pode simplesmente deixar esse problema de lado para poder partir para avançar nas outras biotécnicas, e eu acho que um grande, digamos assim, ponto que a gente deve realmente avançar e deve realmente investir, né, seria na vitrificação do sêmen, né. Aqui eu não falei, né, podem notar assim, não falou da criopreservação de tecido gonadal, né, que a professora Lúcia vai falar na sequência, mas esse também seria, digamos assim, o nosso... Claro que para algumas situações, né, realmente em particular, né, ou seja, a gente talvez não vá ter isso como rotina para o cão, mas sim para os carnívoros ameaçados, e a gente tem bons resultados aqui no laboratório mesmo, a gente tem bons resultados com a conservação de tecido testicular. E o que a gente precisa, pessoal, realmente é perseverança e colaboração científica, né? Ou seja, interação entre veterinários, ou seja, o passado que se está fazendo nas universidades para os outros colegas, né? E principalmente essa perseverança, né? A gente falou muito aqui de macho, né? E o meu desejo é que em próximos, né, eventos, né? Claro que a gente já vê isso, já mudou bastante, já que a gente tem ninhadas nascidas, a gente melhorar, né, em relação a essa maturação in vitro, tá? Então, eu finalizo aqui, queria agradecer mais uma vez, aqui mostra o nosso grupo lá de trabalho. Esse é um grupo que hoje desenvolve basicamente, né, principalmente muitas atividades de extensão, né. Eu ia colocar aqui, mas acabei me esquecendo, aí quando Tiziana acabou a palestra, não deu tempo mais eu colocar, eu ia colocar a nossa conta no Instagram, mas quem tiver interesse, né, a gente é o nosso grupo Repro Saúde, né, onde esse Repro Saúde começou com as atividades de extensão, onde até no momento nós estamos, vocês podem ver no fundo, nós estamos com o nosso Novembro Azul PET, onde nós fazemos esse acompanhamento com os tutores, né? Inclusive vamos tentar fazer o acompanhamento junto com o Novembro Azul, né, na medicina humana, né? E trago para vocês, deixo aqui para vocês uma imagem aqui da cidade, hoje é a minha cidade de coração, né? Eu sou de Fortaleza, mas moro aqui em Garanhuns, né? Então é a nossa cidade, nossa Suíça pernambucana, né, que é chamado, onde nós temos aqui já começamos, na verdade, o nosso Encantos do Natal. Então quem tiver interesse depois em conhecer, será um prazer receber a todos. E obrigada, e que também o meu e-mail está aí embaixo. Desculpa pelo passar do tempo. Vou aqui para o compartilhamento, só um momento. Obrigada, doutora Rita, pela ótima palestra, parabéns, muito obrigada. No final da palestra da Lúcia, né, da doutora Lúcia, a gente vai passar as perguntas, tá ok? Eu não estou conseguindo, vou terminar aqui, não estou conseguindo terminar a apresentação, espera aí que eu vou... Pronto, agora eu vou interromper o compartilhamento, pronto. Obrigada. Muito obrigada. Vou dar continuidade aqui. Mais uma vez, boa tarde a todos. Desejo todos bem-vindos aqui, né, nosso evento. Meu nome é Ana Beatriz Saldanha, eu vou ficar responsável aqui por mediar a sala. E pelas perguntas, ao final, colocar no chat, né, que a gente vai passar as perguntas para os palestrantes. Quero apresentar a doutora Lúcia Machado da Silva, ela que é graduada em Medicina Veterinária pela Universidade Federal de Viçosa, e ela está desde 1995, integra, né, o corpo docente da Faculdade de Veterinária da Universidade Estadual do Ceará, e desde 1996 ela integra o corpo docente do Programa de Pós-Graduação em Ciências Veterinárias dessa mesma instituição. Ela fez parte do corpo docente da Rede Nordeste de Biotecnologia de 2000